Olá pessoal, esse é um dos temas mais importantes dentro da nossa região e é um tema que me trouxe à Serra Talhada, justamente por se tratar e ser especialista em cálculos renais e litíase urinária, todas daquelas pessoas que chegam com crise de dor, de cálculo renal, e hoje a gente vai falar muito sobre essa doença e o que precisa ser feito, o que precisa ser entendido para que você cuide bem da sua saúde e evite ter cálculos. Quem não conhece alguém com uma dor como essa? Aquela dor nas costas, aquele suor frio, não tem uma posição que melhora, a pessoa fica com náusea, com vômito, essa dor ela começa lá atrás e começa a jogar um pouco para frente, altera um pouco a urina. Quantas e quantas pessoas não foram já à emergência para ser tratadas por uma crise de cólica renal? E uma das piores dores em medicina, talvez aí a terceira pior dor em medicina seria a dor do cálculo renal. Quantos sofrimentos, quantas histórias a gente já viu de pessoas que perderam os rins na nossa região. E aí a gente começa falando um pouco da epidemiologia, ou seja, quais são os números dessa doença. O primeiro deles é isso, ó. A litíase urinária é a terceira doença mais comum do trato urinário. Ela acontece em 2 a 3% da população geral. 2 a 3% de do mundo vai desenvolver cálculos urinários. E a formação do cálculo, quem teve algum cálculo, algum momento da vida, é a chance que você tenha de 5 a 20% de acontecer na tua vida. Ou seja, 1 a cada 8 indivíduos, um deles vai desenvolver cálculo urinário. É diferente, por exemplo, das doenças da próstata, que são mais comuns. Na próstata, o câncer acontece em 1 a cada 6 indivíduos. E a hiperplasia, que é o crescimento benigno da próstata, acontece em 1 a cada 2 a 3 indivíduos. Então, a cálculo vem em terceiro lugar, depois das doenças prostáticas, quando se fala de urologia. E aí muita gente quer entender assim, por que eu formo o cálculo? É história de família? Realmente, a questão hereditária ela pesa muito. E a gente sabe que isso tem uma penetrância variável, ou seja, não é porque meu primo tem que eu vou ter. Mas também não é porque meu primo não tem, que aí às vezes alguém mais antigo da família que teve vai ter mais chance de desenvolver. Então a gente vê um componente hereditário importante quando se trata dos cálculos renais. Então saber pessoas que já tiveram cálculo na família é muito importante. Investigar a tua família para saber quais são as doenças mais frequentes. Na hora da tua consulta, já traz essa informação, já filtra dentro da família quais são as doenças que acontecem mais. É problemas de pressão alta, é problemas de diabetes, é problemas de cálculo renal, alguém já fez algum transplante de rim, alguém já perdeu algum rim, já teve doenças prostáticas, já morreu de infarto ou derrame. Todas essas doenças são muito importantes, porque a gente sabe que essas doenças que dão pressão alta e diabetes também vão levar à formação de cálculos urinários, elas estão relacionadas. E até tem muito trabalho mostrando que as pessoas que têm cálculo renal, elas têm maior chance de ter hipertensão, pressão alta. E a hipertensão causa mais infarto, causa mais derrame. Então, essa associação também existe entre as pessoas que têm cálculo urinário. Uma outra situação são os fatores ambientais. E na nossa região aqui, na região do sertão pernambucano, o que não falta é muito sol, é muito calor e a gente perde muita umidade. E com isso, você suando, você acaba urinando menos. Urinando menos, você tem maior chance de formar cálculo renal. Então, aquela história de realmente tomar líquidos na nossa região é uma coisa importante. Mas veja bem, não basta apenas tomar líquidos. Não é só isso que resolve você desenvolver ou não desenvolver cálculos urinários. Tomar líquidos é apenas um dos fatores que contribui para evitar a formação de cálculo, mas não é o único. Não basta apenas dizer para qualquer uma pessoa que tem cálculo, toma água aí que vai se resolver. Isso também é um grande equívoco. Uma outra situação é a tua profissão. Pessoas que são expostas ao sol, que trabalham exposto ao sol, os agricultores, pessoas que trabalham na rua, fazendo movimentos muito próximos ao sol, essas pessoas também têm maior chance. E aí eu diria que o maior problema da nossa região está aqui, a dieta. Tanto muita proteína, quanto sal, quanto a pouca água, e alguns medicamentos também podem influenciar. Mas dieta é um dos fatores mais importantes que a gente vê na nossa região. Quantas e quantas pessoas não estão acima do peso? Para você ter uma ideia de como seria teu peso, imagina que você tem, por exemplo, 1,60 m. É só tirar 1 metro e ficar com o restante. Esse 60 é no homem o peso ideal, 60 quilos, para um homem de 1,60 m. Para a mulher,
a gente costuma diminuir 10 quilos. Então, para quem tem 1,60 m mulher, deveria pesar por volta de 50 quilos. Mas aí você avalia quantas pessoas estão dentro do peso adequado hoje em dia. Qual é o grau de obesidade? Com que frequência a gente vê as pessoas se alimentando mal e estando acima do peso? Isso é uma coisa que chama muita atenção nessa região e é por isso que muita gente desenvolve o cálculo urinário. Para a gente ter ideia de como a dieta é importante e como tomar água é importante, imagine agora um copo com água e você vai pegar colheres de sal e vai colocando nesse copo e vai diluindo, e vai mexendo com a colher para ele dissolver. Esse aqui é uma urina que representa esse copo com sal, é uma urina de pessoa normal. Essa urina tem muito líquido e aqui tem cristais de açúcares, sal, proteínas, todas essas bolinhas brancas são cristais dos alimentos que as pessoas comem. E isso aqui é uma urina que está relativamente bem equilibrada entre quantidade de líquido e quantidade de alimentos. À medida que você deixa de tomar líquidos ou come demais esses alimentos em excesso, vocês vejam que começa a ficar mais desproporcional. Essa urina aqui já é de uma pessoa que aumenta a chance de formar cálculos. Ela já tem muito sal, muita proteína, muito açúcar e pouca água no corpo. E isso favorece o aparecimento de cálculo renal. E por fim, essa aqui já é a pessoa que conseguiu formar o cálculo. Veja os cristais formados dessas pessoas que foram agregando aquela proteína, aquele sal, aquele carboidrato, aquela massa, aquele macarrão, aquele arroz, aquilo foi juntando dentro da urina com pouca água ou muita desidratação na nossa região, e aí esses cristais se juntaram, precipitaram e formaram um cálculo em definitivo dentro do sistema urinário. E aí como é que se forma esse cálculo? Essa é uma ilustração mostrando aqui dentro do rim. Imagine que esses cristais, eles estão lá em suspensão, no líquido. No quantidade de água que você toma vai suspender esses cristais. Quanto menos água e quanto mais cristais, mais fácil é eles se juntarem. Eles vão se juntando, agregando, nucleando, e chega um momento que ele vai nucleando com outro, vai agregando com outros cristais, até um ponto que eles se agregam totalmente, ficam pesados, precipitam nessa água e aí caem dentro do rim e formam o famoso cálculo renal. Vocês veem aqui uma mucosa do rim e o cálculo se formando. É assim que se forma o cálculo urinário e é muito encontrado aqui na nossa região, muito frequente esse cálculo. Aqui são fotos de rins mostrando aqui, ó, cálculos pequenininhos, cálculos que estão formados nos dois lados aqui, ó, seriam dois rins. Eles podem formar nas regiões chamadas de cálices, eles podem formar aqui nos cálices que são um pouquinho maiores, que a gente chama de cálices maiores, mas tem cálculos pequenos e cálculos maiores. E eles podem formar aqui na pelve renal. Agora veja uma coisa importante ficar na memória. Nem todo cálculo vai dar sintoma. Na verdade, os cálculos que estão dentro do rim, eles não costumam dar sintoma algum. Então a pessoa tem um cálculo, pode morrer sem saber que tem aquele cálculo, desde que esse cálculo fique parado nessa região. A partir do momento que ele muda de lugar, que ele começa a se deslocar e começa a vir aqui para dentro do ureter para descer para o rim, para a bexiga, aí sim você pode desencadear crises de dor. E aí você vai começar a apresentar realmente cólica renal, aquela cólica dolorosa que você já vê muita gente. Inclusive são esses cálculos que costumam ficar aqui na pelve, que são os que mais dão crise renal. Não esse que você vê que ele formou todo o rim. Esse é até um cálculo muito típico, que é aquele que forma como se fosse corais do mar. Ele faz toda a modelagem do rim, que é um cálculo chamado de coraliforme. Esse é um tipo de cálculo que a pessoa perde o rim sem sentir absolutamente nada. Mas os que são pequenininhos é que são problemas, que eles vão migrar e vão descer. Tá? Então, quais são os tipos de cálculo que a gente tem? A gente tem basicamente esses cálculos aqui que a gente vai estudar um pouquinho. Essa é a característica dos cálculos, na maioria das vezes. O mais frequente, o mais comum é esse primeiro aqui. Esse primeiro aqui é o cálculo de oxalato de cálcio. Mas ele também pode ter um de fosfato de cálcio. A gente pode ter aquele de estruvita. Pode ter também cálculo de ácido úrico e pode ter cálculo de cistina. Esses são todos os cálculos. Agora, o mais importante, o que acontece mais, é esse cálculo aqui. E veja como ele costuma ser, todo espiculado. Então imagina aí esse cálculo descendo pelo canal, que é uma mucosa, parecia a mucosa da nossa boca, a mucosa labial, e ele vai passando ali, arranhando, rasgando, é isso que causa a dor e esse incômodo que a pessoa sente na hora que tem uma crise de rim. Então, esse cálculo aqui, que é o oxalato de cálcio, é o cálculo mais comum.
70 a 80% das pessoas vão ter cálculos de oxalato de cálcio. E ele pode ser misturado, dificilmente ele é puro, ele é misturado e ele misturado com fosfato ou com ácido úrico. Em segundo lugar, está cálculo de estruvita, que é aquele cálculo que eu falei que faz o coral, que faz o coraliforme, que desenha todo o rim. E esse cálculo está associado com infecções, principalmente em mulheres. Mulheres que têm infecção de urina de repetição, muitas infecções de urina, não faz acompanhamento, não faz nenhum exame, de repente quando vai fazer, descobriu que perdeu o rim, porque formou aquele cálculo que toma conta de todo o rim e ele não causa dor nenhuma. A pessoa vai perdendo o rim por causa de infecções de repetição. E outras situações que já viu falar de uma mulher que tem uma infecção de urina, aquela infecção generaliza, vai para a UTI e pode até falecer de infecções de urina, normalmente são por esses cálculos que eles não dão dor, mas eles causam muita infecção. Em terceiro lugar, na nossa região também muito frequente, muita história de churrasco, de carnes salgadas, isso é muito frequente aqui na nossa região e a gente tem os cálculos de ácido úrico. Ácido úrico justamente aquele que a pessoa diz que come um pouquinho mais de carne, sente uma dorzinha nas juntas, elas costumam dar no primeiro dedo do pé, que é o primeiro pododátilo, e dá uma crise, costuma iniciar a crise, que é a crise de gota. A crise de gota costuma iniciar no pé, um inchaço no dedão, um dedão mais sensível, quando come muito churrasco. E depois essas crises, elas formam cálculos no rim. E a pessoa pode ter crise de cálculo renal por causa de gota, né? Então esses são os três mais frequentes, os outros são menos comuns. Então, sabendo que o oxalato de cálcio é o cálculo mais comum e mais frequente, a gente tem que entender um pouquinho como é que são formados os cálculos de cálcio. Existe uma coisa chamada hipercalciúria. O que é que isso quer dizer? É quando a gente dosa a urina de 24 horas e se mede um valor superior a 250 a 300 miligramas por dia. Ou seja, a pessoa elimina cálcio na urina em quantidades elevadas. Essas pessoas têm maior tendência a formar o cálculo de cálcio. Então vejam, aqueles indivíduos que têm cálculo de cálcio, que é o cálculo mais comum, a gente tem que entender como é que ele forma. E normalmente a gente chama de hipercalciúria, quando a gente pega aquela medida da urina de 24 horas, que a pessoa coleta a urina do dia inteiro, e tem nessa urina mais de 250 a 300 miligramas por dia. Quando isso acontece, essas pessoas estão mais predispostas a formar cálculo renal e cálculos de oxalato ou fosfato de cálcio ou mistos com outras substâncias. Esses indivíduos, inclusive, são aqueles que representam 60% dos indivíduos que formam cálculo de cálcio, que o cálculo de cálcio representa quase 80% de todos os cálculos. Então, dosar isso na urina é importante para a gente cuidar dessas pessoas e prevenir a formação de cálculos desses que têm o cálcio urinário muito alto. Muitas vezes no sangue o cálcio está baixo, mas na urina ele vai estar sempre alto e é isso que chama a atenção da gente na hora de tratar esses indivíduos. Outra situação comum são os cálculos de ácido úrico. E a gente também deve dosar nessa urina de 24 horas a quantidade de ácido úrico, até porque aqueles indivíduos que têm gota, 50% desses indivíduos vão apresentar cálculos urinários. E aí tem uma coisa interessante, quem assistiu aquele filme dos Dálmatas, tem muito filme que traz esse cachorro, e esse é o único cachorro que também desenvolve cálculos de ácido úrico, porque ele tem uma deficiência dessa enzima, que é uma enzima que converte o ácido úrico em alantoína nos animais. Esse tipo de animal também pode apresentar crises de cólica renal devido à não conversão da xantina em ácido úrico e em alantoína, que é a eliminação nos cachorros. Isso é um dado que também é importante para quem tem animais. Eles também formam um cálculo de ácido úrico, né? O ácido úrico é a segunda situação, o mais comum é cálcio, mas a gente pega e estuda o rim de muitas pessoas. E aí a gente estuda lá dentro para saber como é que inicia todo o processo. Qual é o fator inicial que faz tudo acontecer? É como se fosse na vida. Como começou a vida? Onde é que começou? Como é que a origem da vida aconteceu? E a gente faz isso com os cálculos. E a gente viu que tem essas placas de Randall. E quando você estuda essas placas de Randall dentro do rim, a gente percebe que dentro do rim tem umas calcificações. Ou seja, imagina que no rim tem um monte de gotinhas de orifícios para sair as gotinhas de urina. Naquelas locais onde saem essas gotinhas de urina dentro do rim, formam calcificações. E é ali que esse cálcio, calcificando essas regiões, ele tem a maior tendência de formar cálculo renal. Então essas pessoas também que têm essas placas de Randall, a gente tem que ter mais cuidado porque elas são mais formadoras de cálculo. Essas plaquinhas, quando se agregam, vão formando uma nucleação e isso vira um cálculo urinário com muito mais frequência e com muito mais facilidade.
E é nessas pessoas que a gente também tem que fazer um tratamento a longo prazo. Qual o problema do cálculo? Dentro do rim, nenhum. O problema é quando ele sai de dentro do rim e ele começa a descer. E nessa hora que ele vai descendo, ele vai machucando o canal. É lógico, se o cálculo for pequenininho, você não vai sentir nada. Mas à medida que o cálculo é muito grande e desloca, ele já causa dores. Ele vai começando a prender, inflamar, e ele prende normalmente em 3 lugares. Ou aqui em cima, ou aqui mais ou menos no meio, ou por fim, o local mais frequente é prender aqui na entrada da bexiga, que é a junção entre o canal e a bexiga. Ou seja, o cálculo ele vai deslocar aqui de cima e vai descer todo esse trajeto, que é por volta de 35 centímetros, desde essa região aqui das costas até a região aqui da síntese púbica, e é isso que faz a pessoa sofrer. Ou seja, esses são os 3 pontos onde costuma se prender o cálculo quando ele desloca. Na transição entre a pelve renal e o ureter, que a gente chama de junção ureteropélvica, na hora que ele passa próximo aos vasos, é quando a aorta, o vaso principal, se divide, que são nas ilíacas. Então, nessa transição das ilíacas também costuma prender, e esse é o lugar mais frequente. Veja só, a entrada da bexiga tem um tamanho de 3 a 4 milímetros. É muito pequenininho o espaço. Por isso que um cálculo acima de 3 a 4 milímetros costuma muitas vezes ser cirúrgico, porque não passa nessa região aqui. A gente tem que saber tamanho justamente porque cálculos até 3 milímetros a gente costuma eliminar todos, porque a passagem é fácil. Agora, acima de 3, você pode ter alguma dificuldade para eliminar esses cálculos. A gente tem que estudar paciente a paciente e as características dele por dentro. Quem já viu alguém ser examinado com crise de cólica renal, muitas vezes o médico vem lá por trás na costa e dá aquela pancada nas costas. O que isso significa? No local onde ele bate é mais ou menos a projeção dos rins. E quando o rim está dilatado por causa de um cálculo inflamado, quando você bate ali, costuma dar uma dor muito forte. Esse é uma das coisas que se faz no pronto-socorro para poder avaliar o rim do indivíduo. Então, às vezes, ele dá aquela batida para saber se ele está inflamado. Essa batida que a gente faz, a gente chama de sinal de Giordano. Quando a pessoa sente a dor, é o sinal de Giordano positivo. E a punho-percussão chama punho-percussão de Murphy. É assim que a gente examina as pessoas, mas é lógico, isso aí tem que ser com delicadeza. Uma pancada muito forte em quem já está com crise pode desencadear uma dor muito intensa. E aí a gente faz um exame, às vezes, no pronto-socorro, na emergência, que é uma radiografia. Radiografia é um exame simples. E ele pode mostrar, aqui vocês veem, aqui do lado direito, uma imagem de um cálculo. Esse cálculo, ele mostra claramente aqui um cálculo especulado dentro do rim, e esse cálculo pode ser quebrado, bombardeado, ou a gente identifica numa radiografia simples. Tá? A gente usa isso, às vezes, para fazer os bombardeios em alguns pacientes. Esse cálculo também pode não estar lá em cima, pode estar já na bacia, na entrada, próximo à bexiga. A bexiga vai estar mais ou menos aqui, e a gente vê aqui uma imagem de um cálculo que já se coloca aqui já na parte inferior. Ele já desceu praticamente tudo e está aqui embaixo, já chegando quase na bexiga. É também uma forma de a gente saber em que altura que está o cálculo e que tamanho é esse cálculo. Muitas vezes pela radiografia a gente consegue perceber. Aqui, às vezes a gente fica com uma certa dificuldade de perceber. Aqui a gente fica com uma certa dúvida, mas aí a gente pode fazer um contraste na veia, e esse chama urografia, e aí vocês vejam que aqui está fininho, mas aqui ele está bem grosso, mostrando o rim bem dilatado, e aqui ó, tem um stop, que é justamente onde está esse cálculozinho aqui, que fica difícil ver em algumas situações, e a urografia é utilizada para isso. Mas esses exames estão um pouco em queda, não são hoje em dia tão utilizados. O que se usa hoje é mais ultrassom, que é uma imagem difícil de ver. Para quem não está acostumado, é como se fosse uma TV borrada, uma TV que está mal sintonizada. Mas nessa região aqui, a gente tem uma imagem aqui, que é uma imagem de um cálculo, e a imagem manda uma sombrinha escura aqui embaixo, que faz a gente identificar ela com mais facilidade. Então o ultrassom é muito bom para ver quando a pedra está dentro do rim. Tá? Entretanto, quando a pedra não está dentro do rim, ele já não é um exame tão interessante. Ele pode também ver se ele se deslocou, mas no meio do caminho ele não vê praticamente nada. Ele só vai ver dentro do rim ou quando ela está chegando aqui já na bexiga. Ou seja, o canal está aqui e ele vai entrar na bexiga. No momento que entra na bexiga, alivia a dor, acaba o problema. Mas ele também consegue identificar o ultrassom, o cálculo ou lá em cima no rim ou na bexiga. No trajeto entre os dois ele já não consegue. Aí a gente tem que partir para um exame muito mais detalhado, muito mais elaborado. E hoje o exame que a gente faz com frequência é com quem está com crise renal. Na hora da crise, o melhor exame acaba sendo a tomografia, porque você vê o desenho do rim, você vê quantos cálculos tem, onde é que eles se localizam, e consegue ver cálculos inclusive descendo.
que normalmente esses cálculos nessa região a gente não consegue ver no ultrassom. Na tomografia a gente já consegue ver esses casos. E o que é melhor da tomografia? Ele consegue avaliar outros órgãos dentro da barriga. Aqui você vê com facilidade, aqui também você vê com facilidade, aqui você vai ver com facilidade. O cálculo fica fácil, mas você consegue ver cálculos em toda a barriga e até cálculos que estão chegando na bexiga. Você consegue ver esses cálculos pequenininhos aqui já chegando praticamente dentro da bexiga, a gente também consegue ver por meio da tomografia. São exames excepcionais, além do que você vê também a barriga como um todo, vê outras causas de dor, por exemplo, pode ser até uma apendicite, você consegue ver. E além disso, você consegue fazer reconstruções das imagens. Aqui fica muito fácil, o rim com o canal fininho, e aqui a gente vê um rim com um canal já bem grosso em relação ao outro, a gente comparando um com o outro, e aqui a gente consegue ver a pedra e ver que o paciente está tendo essa crise toda porque essa pedra está descendo. E é uma pedra relativamente grande que pode dar dificuldades na hora de eliminar, e esses casos normalmente são casos cirúrgicos como uma pedra como essa. Aqui a pedra já não está mais lá em cima, aqui está o rim, e ele, o canal está descendo, a gente vai procurando a pedra, e aí quando a gente vê a pedra já está quase aqui embaixo da bexiga. Mas é uma pedra grande também, e essa aqui é um cálculo que normalmente costuma ser um cálculo cirúrgico, pelo tamanho da pedra e pela espessura, e ainda não chegou no lugar mais apertado, que é o lugar final. Então é isso que acontece, quando o cálculo está descendo, ele vai arranhando, machucando, doendo, até que ele consegue ser eliminado. No momento que ele cai aqui dentro da bexiga, a dor acaba. A pessoa sente um alívio, um conforto, já não sente mais as crises. Enquanto ele está descendo, vai doendo, mas aqui já não. E o que é que a gente usa hoje em dia? A gente usa muito a Sociedade Americana de Urologia para definir como tratar esses indivíduos, como é a melhor forma de tratar esses indivíduos. Existe um passo a passo, que a gente chama de guideline, que é para tratar os indivíduos e a melhor forma de cuidar do rim dessas pessoas. Essa metodologia, ela sempre vai mudando ano a ano, mas a gente tem aí uma ideia de o que se deve fazer a cada vez que um indivíduo tem cálculo. O que é que a gente avalia? Existe também uma outra forma de diretriz, que é a diretriz europeia, que é normalmente uma forma também de você dizer como é que você deve tratar os pacientes. E o último que saiu foi esse aqui, e esse fala muito sobre essa história de dar remédio ou não, operar ou não. A gente consegue, por meio dele, perceber que qual é a melhor droga, qual é o melhor medicamento na hora da crise. Esse estudo tirou essa dúvida. Esse estudo mostrou que muitas pessoas, quando vão para o pronto-socorro, recebem muito Buscopan, quase todos eles fazem Buscopan. E a melhor droga é um anti-inflamatório. É um Voltaren, é um diclofenaco, é um Tandem, é um Nisolid. Essas são as melhores drogas para quando você está com uma crise intensa. Está com dor intensa, essa é uma droga que vai funcionar bem. E além delas, você também pode associar medicamentos que vão dilatar o canal, que a gente chama de os alfa-bloqueadores, que são aqueles medicamentos também usados para quem tem problema de próstata. Você relaxa a musculatura, abre um pouco mais o canal e o cálculo passa com maior facilidade quando você associa essas drogas, esses medicamentos. Uma dúvida frequente: quando está com cólica renal, pode ou não deve dar água? E isso é relativo. As pessoas que estão tomando água e não estão sentindo muita dor, devem tomar muita água. Mas as pessoas que estão tomando água e aumenta a dor, essas devem evitar. Então a água, na crise, a gente pode dar ou não dar, a depender da sintomatologia. Fora da crise, sempre usar. E aí você poderia perguntar assim: mas doutor, quanto tempo demora para um cálculo sair? De algumas horas, e esse estudo mostrou isso, até 40 dias para que ele seja eliminado. Então, para que você bote esse cálculo para fora, você pode levar de algumas horas até 40 dias. E é isso que faz a pessoa prever que quem está tendo crise demais, a gente acaba operando, porque ninguém aguenta muito tempo de crise de cólica renal, e muita gente já até desmaiou, já passou mal, já foi para hospitais desmaiado pela intensidade da dor. E a gente não vai deixar ninguém sofrer tanto tempo. Então hoje a gente avalia muito o paciente como um todo para saber qual é a hora de indicar ou não um procedimento cirúrgico, porque o que a gente quer é esse cálculo fora do corpo da pessoa. É isso que a gente busca com o tratamento, a eliminação dos cálculos, né? E pode ser tratamento com remédio, mas também em algumas situações você vai ter que operar. O guideline para a diretriz nacional do tratamento de cálculo era muito utilizada a europeia. E é esse aqui o artigo que demonstra isso claramente. E ele fala que o divisor de águas para o tratamento cirúrgico é aquele que é o tamanho do cálculo. A gente tem que saber muito claramente o tamanho do cálculo. Cálculos acima de 0,6 centímetros ou 6 milímetros, a grande parte deles é tratamento cirúrgico já de cara. Entre 6 e 4, a gente
vai avaliar paciente a paciente, mas acima de 6 costuma ser cirurgia, 6 milímetros. E quando o cálculo é maior que 2 centímetros, a gente muda inclusive a forma de tratar. Ou seja, uma forma fácil de tratar é essa forma aqui por ondas de choque. Essa fórmula por ondas de choque, a pessoa vai para fazer cálculos até 2 centímetros. Ela vai deitar numa mesa como essa. Essa mesa tem um raio-x para a gente identificar onde está o cálculo. E tem uma bolha que vai mandar umas ondas, que é uma trepidação. Que a pessoa vai sofrer essa trepidação vai até dentro do rim, focado onde a gente quer no cálculo. E esse expande e comprime, vai acabar fragmentando essa pedra. Então a pedra começa a ficar em tamanhos pequenininhos e elas são eliminadas na urina. Qual o detalhe desse tratamento? Esse tratamento ele pode causar crises, porque você vai ter que eliminar esses fragmentos depois. Mas é uma opção, tratamento bem. Ou seja, o bombardeio vem, fragmenta as pedras, quebra em pedaços menorzinhos e esses pedaços menores vão ser eliminados com esse tratamento. Só que a eliminação desses cálculos pode dar crises, pode dar dor. Não é um tratamento isento de dor para ser realizado. A ideia é fazer uma onda de pressão e uma onda de tensão, uma pressão e tensão, como se fosse um grande vácuo. E no momento que faz essa tensão e pressão, você consegue às vezes puxar o cálculo e ele acaba fragmentando, e é assim que é a ideia da litotripsia extracorpórea, aquele que faz por fora do corpo. Esse é um tratamento não muito cirúrgico. Já esse aqui é quando a pedra está no meio do caminho. A gente faz um aparelho que entra pelo canal da urina, entra aqui no canal que está descendo o cálculo, entra dentro do ureter, que é o local, e aí quando a gente identifica o cálculo, a gente consegue tratar ele por dentro do corpo. Então essa é uma litotripsia intracorpórea. A gente passa um aparelhinho para não deixar o cálculo subir, é como se fosse uma bandeja que segura ele aqui, que é chama de basket, e a gente começa com um laser a fragmentar, a quebrar esse cálculo em pedaços. Vai quebrando em pedaços, fragmentando, e esses pedacinhos vão ficando em pedacinhos pequenininhos e a gente consegue tirar na hora. A grande vantagem do tratamento cirúrgico é que você já sai da sala sem ter o cálculo, já fica bem e nunca mais vai ter essa crise por causa desse cálculo. Então esse é um tratamento bom. Quando o cálculo é maior que 2 centímetros, aí já não dá para fazer por dentro. A gente tem que fazer um furo por fora. A gente vem com uma agulha por fora aqui no corpo e essa agulha perfura o rim. Ela vem de fora, perfura o rim. Depois de passar ela aqui para dentro do rim, a gente consegue dilatar esse canal, vai alargando, põe um balãozinho aqui que vai dilatando, que a gente vai vendo aqui ele dilatar, e aí a gente consegue entrar com o aparelho para quebrar todo o cálculo aqui dentro, fazer toda a fragmentação aqui dentro. E o aparelho é um aparelho como esse, ou seja, a gente entra por fora da pele, a gente vê claramente o aparelho entrando e lá dentro a gente começa a quebrar o cálculo com esse aparelho, ou seja, esse aqui é para cálculos maiores que 2 centímetros, que é uma cirurgia que a gente chama de nefrolito percutâneo. Então você vê que a gente tem diversas formas de tratar o rim e tirar esses cálculos lá de dentro. São diversas maneiras de tratar. Em base, como referência, cálculos maiores que 2 centímetros, tem que se fazer essa cirurgia por fora. É um furinho que se faz para poder entrar. Cálculos de 1 até 2 centímetros, a gente faz aquela litotripsia externa ou vai com o aparelho por dentro. E cálculos menores e que estão obstruídos costumam ser resolvidos também por aquele aparelho que vai por dentro, que é o ureterorrenoscópio, que aí a gente chama de uma litotripsia intracorpórea. Por fim, para a gente ter uma noção geral, as cirurgias abertas, a cirurgia para fazer cálculo aberto, estão caindo um pouco em desuso porque você tem muita técnica moderna. Imagina eu cortar uma pessoa com um corte grande e saber que ela pode formar cálculos depois e sair cortando ela diversas vezes. Então a tendência hoje é fazer cirurgias minimamente invasivas que você não tem corte. Mas depois que a gente trata a pessoa, a gente tem que avaliar o metabolismo, o que ela come, como é que é a eliminação naquela urina de 24 horas, para saber como é que eu evito a formação de novos cálculos, porque a chance de uma pessoa que teve um cálculo formar outra em 5 anos é de 50%. E isso a gente faz por meio daquela dosagem, daquela substância, ou seja, procura quanto é que está o cálcio na urina e não no sangue, né? Procura também avaliar o estado de hidratação, quanto de urina a pessoa elimina por dia. A gente sabe que as pessoas que têm cálculo urinário, a grande dica é urinar por volta de 2.500 ml por dia. Urinar, não é tomar líquidos, é a quantidade de urina eliminada. Então o ideal era a pessoa dosar no dia quanto ela faz de urina. E vamos quebrar uma regra que ainda infelizmente é muito falada. Não se tira cálcio da dieta. Muita gente fala assim, você tem um cálculo de cálcio, o cálculo de cálcio é o mais comum, então vamos tirar cálcio da dieta que a pessoa não forma cálculo. Isso é um grande erro, porque dá 2 problemas. O primeiro problema é, a pessoa vai formar cálculos de oxalato, que é uma substância que fica em equilíbrio com cálcio.
Quando você diminui o cálcio, o oxalato forma cálculo. E a outra situação que é mais grave é que essas pessoas que tiraram o cálcio ficaram com osteoporose. E a osteoporose tem várias consequências para o corpo, principalmente uma incidência de fraturas. Imagina o tanto de idoso que tem fratura aí por causa do osso que ficou fraco, tem osteoporose. Então não se tira o cálcio da dieta. O grande segredo, além de dar líquido, é você diminuir o sal. Isso sim, o sal é o grande veneno para o rim. Deve-se tomar e usar o mínimo de sal possível. Só para você ter ideia, um sanduíche ele tem cerca de 80% do sal que você deve usar no dia inteiro. Sanduíche normalmente com carnes que são armazenadas, que são conservadas. Ele tem 80% do sal. Então se você comer um sanduíche, praticamente você comeu o sal do dia inteiro, não deveria usar mais quase sal. E isso faz as pessoas terem muito problema de cálculo por causa do sódio. Outra situação é não exagerar nas carnes. Carnes demais são outros fatores que formam cálculo renal, principalmente carnes de animais, né? De uma forma geral, existem carnes que são de soja ou alguma proteína de soja, que seria proteína mais vegetal. As proteínas de origem animal, que são as carnes de gado, de bode, muita gente acha que a carne branca não é proteína, mas é proteína também. E essas proteínas são de origem animal e elas formam cálculo da mesma maneira. Então, diminuir a ingestão de sal, diminuir a quantidade de proteínas e tomar líquidos com frequência são 3 pilares importantes para se cuidar. E jamais evitar cálcio, tomar o leite na forma normal e também fazer uma avaliação metabólica para saber que substâncias que estão formando no rim, para que a gente possa cuidar de uma forma mais integral dessas pessoas. Quando tem a dosagem de 24 horas, a gente dosa uma substância chamada citrato. Qual é a importância do citrato? O citrato é como se fosse um grande defensor do teu rim. Ele evita a formação de cálculos. Então, quando esse citrato é menor que 320 na urina de 24 horas, a gente deve repor o citrato. E a principal forma de se repor é o citrato de potássio, que é muito conhecido como litocite. Então, aí está a indicação mais precisa de litocite. Quando você faz a dosagem dessa urina de 24 horas, identifica que o citrato está baixo e deve repor. Ele também ajuda a controlar a formação de cálculos urinários, porque ele tem também o potássio, que é uma substância preventora. Ela deve evitar você a ter esses quadros de cálculo renal. Então, essas duas associações de dieta, com mais essa associação da urina de 24 horas e o uso do citrato, pode te ajudar realmente a evitar os cálculos urinários. Então, o que é que a gente deve ficar qual é a quantidade de água normal que se deve tomar? Quanto eu devo tomar de água? Essa é uma pergunta também muito frequente. O ideal seria de 30 a 40 ml a cada quilo da pessoa por dia. Ou seja, mais ou menos daria em média 8 a 10 copos de água por dia para uma pessoa. Sendo que 50% dela deve ser exclusivamente de água. Os outros 50% pode ser sucos que podem contribuir, água de coco, suco e a água, sendo 50% exclusivamente água mesmo. E o ideal é não exceder, água demais também é um problema. Então não exceder 4 litros para quem é já adulto e não exceder cerca de 2 litros para crianças. Isso é o que se deve fazer de tomar água no dia. Outra forma de entender a água é você avaliar a cor da tua urina. Se a tua urina está clarinha, da cor de água, quase transparente, isso significa que você está tomando água da forma mais adequada. Se a tua urina está mais amarelada ou mais escura, amarelo escuro ou de repente mais avermelhada, está faltando muita água e você deve ter muito cuidado com a quantidade de água que está tomando. E aí vem outras perguntas que são muito frequentes. Eu moro aqui nessa região, tem muito quebra-pedra. O quebra-pedra funciona ou não funciona? Já tem trabalhos realizados pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp, que comprovam a eficácia do chá de quebra-pedra. O que é o chá de quebra-pedra tem? Citrato, aquela substância que a gente repõe em algumas pessoas quando está baixo, que é o citrato de potássio, que é o litocite. Então é uma forma natural de conseguir tratar os indivíduos sem comprar medicamentos, sem gastar com medicamentos em farmácia e de forma muito natural usar o quebra-pedra realmente. Ele te ajuda a formatar o tratamento para o cálculo renal e você evita cálculos urinários dessa forma. Então o que a gente poderia deixar para você como mensagem final, para você cuidar realmente do teu rim? A primeira coisa é, o medicamento mais importante na hora da crise, da dor, não é o Buscopan, não é a dipirona, não é o Dorflex. O medicamento mais importante é um anti-inflamatório, Cataflam, Voltaren, diclofenaco.
Nisolid, Tandem, e aí tem uma série de medicamentos que são usados na hora da crise. A segunda situação é que, na hora da crise, o melhor método é a tomografia. Acaba que você gasta mais dinheiro fazendo ultrassom. O ultrassom é muito bom fora da crise, mas na hora da crise mesmo, a tomografia é o principal método. Uma outra situação é que cálculos até 6 milímetros a gente pode tentar realmente fazer o tratamento clínico com medicamentos, associar os anti-inflamatórios com medicamento para alargar, abrir o canal e a gente ter sucesso de até 60%, 70% nos cálculos desse tamanho. Só que o tamanho não é documento, porque o cálculo pode ser cheio de espículas e mesmo cálculo pequeno não passar. E também o canal pode ser muito estreitado e a gente tem que operar cálculos às vezes de 3. A gente já teve situação de operar pacientes que estavam na UTI por causa de um cálculo de 3 milímetros que não passava. E no momento que a gente abriu o canal, que tirou o cálculo, a pessoa recuperou, saiu da infecção urinária e saiu da UTI. Então o tamanho não é documento, mas em regra 6 milímetros seria o tamanho que a gente define como cirúrgico ou não cirúrgico. E por fim, ficar na cabeça, cálculos até 2 centímetros, a gente pode fazer aquelas cirurgias por dentro ou aquela externa, mas cálculos maiores que 2 centímetros, a gente já tem que furar, fazer uma perfuração por fora para conseguir operar. E qual é a grande vantagem disso? É que você saiba que quanto mais cedo você cuide do seu cálculo, menos cirurgias mais complexas, menos perfurações da sua pele e do seu rim você vai ter que submeter. Cuidar cedo é a grande dica. E eu deixaria como mensagem final, até agradecendo a todas as pessoas que sempre pedem para a gente postar, trazer vídeos, trazer discussões. A gente quer muito informar, a gente acha que a informação é o grande canal, é o grande transformador da sociedade. E a informação mais importante é: tenha cuidado com a quantidade de líquidos que você toma. Tomar líquidos é um dos fatores que ajudam a eliminar cálculos renais ou a não deixar eles formarem. A segunda situação é cuidado com sal. E o sal está muito associado com a pressão alta, então essas doenças estão muito juntas. Problemas renais e pressão alta. Cálculo urinário, quem tem cálculo tem que ter mais cuidado com o sal, porque tem mais tendência a formar, ser hipertenso no futuro. A terceira orientação é cuidado com as proteínas. Não exagere em nada na tua vida, equilibra a tua alimentação. A gente sabe que o ser humano é um equilíbrio de tudo, das emoções, da tua vida como um todo, do teu dia a dia, de como você se cuida, de como cuida da tua alimentação, das relações humanas com as pessoas que estão ao teu redor. Então que você tenha harmonia na tua vida, e é o que a gente deseja para todos vocês, é que vocês saiam com muita felicidade, muita harmonia para a vida e que tenham uma vida muito bonita e muito agradável. Um grande abraço e até a próxima.